Sexoterapia, para quem gosta de falar, para quem gosta de fazer e até para quem não gosta. Você sabia que as pesquisas no Google por casamento sem sexo são 3 vezes mais comuns do que as por casamento infeliz e 8 vezes mais comuns que casamento sem amor? A maioria das pesquisas sobre sexo no casamento pelo mundo indica insatisfação de ambas as partes. E não estamos falando só de frequência, mas também de qualidade. E veja um paradoxo. No momento em que temos mais intimidade com o nosso parceiro, é também o momento em que sentimos menos tesão por ele. Por que a gente não pode querer o que a gente tem? Por que tantas vezes o sexo desaparece, mesmo quando há muito amor? Será que é possível conciliar a rotina de um relacionamento longo com uma vida sexual satisfatória? Qual será o segredo de um casamento sexualmente feliz? É essa pergunta de $1 milhão que vamos tentar responder hoje aqui, no Sexoterapia, esse espaço criado por Universal Wall para falar de sexo e relacionamento. Eu sou Marina Bessa, editora-chefe de Universa. Comigo nessa empreitada, Ana Canosa, sexóloga salva-vidas de casais e ela mesma casada há 18 anos. Primeiro colocamos amor no casamento. Depois colocamos sexo no amor. Em seguida, associamos a felicidade conjugal com a satisfação sexual. O sexo para procriação foi substituído pelo sexo por recreação. Enquanto o sexo pré-nupcial se tornou norma, o sexo conjugal atravessou a própria revolução, passando do dever matrimonial da mulher a uma via conjunta de prazer e conexão. Esther Perel, olá pessoal. Oi, Ana Canosa. Nossa, mas vamos falar só sobre esse pequeno período aí, só sobre esse pequeno trecho da Esther Perel, porque é a história das nossas vidas, né? É a história do amor e do sexo no relacionamento conjugal, que é a história do casamento, né? Que mudou ao longo de toda a história da humanidade, vem mudando também nessas novas propostas não monogâmicas, por exemplo, né? Mas é isso, né? A gente não colocava nem o sexo prazeroso, nem o amor como prerrogativas para o casamento até o século XIX. A partir do século XIX, a gente começou a colocar esses ingredientes. E aí, meu bem, lascou-se tudo. Aí que complicou. E nossa convidada de hoje é a empresária e educadora sexual Cris Marcelo, uma especialista sobre sexo no casamento. Ela tem uma empresa de cosméticos sensuais e é fundadora do Love Plan, que organiza encontros para casais. Oi, Cris, tudo bem? Tudo, prazer literal estar aqui. Nossa, e eu quero saber tudo sobre esse Love Plan, encontros para casais. Como é isso? Não tem nada a ver com aqueles que a minha mãe ia certamente da igreja, não, né? Não, bem longe disso. Nem casa de swing. God fica bem longe disso. Conta pra gente, Cris, o que é o Love Plan? Tá, Love Plan são imersões para casais, onde o objetivo é a gente refletir sobre a forma como esses casais vêm construindo a sua história de amor e onde a gente procura trabalhar 3 aspectos: amor, afetividade, resolução de conflitos e intimidade e sexualidade. É bem transformador. A gente sempre brinca que eles entram de uma forma, a gente tinha que filmar, eles saem de outra forma. Mas eles são casais com alguma queixa específica, que não estão felizes, que estão buscando soluções para o casamento? De acordo com as ondas que a gente vem fazendo de acompanhamento, porque a gente faz um acompanhamento dos casais pós a imersão e a gente estende por 1 ano para a gente ver o quanto que a Love Plan reverbera nesse tempo. O que eles mais trazem para a gente, né, a partir da anamnese que é feita antes deles irem para o encontro, é a dor da rotina, né? Eles atribuem muito a falta de conexão, intimidade sexual a partir da rotina. E isso é comum tanto para o homem como para a mulher. Alguns aspectos diferentes entre um e o outro. A mulher quer mais carinho, sente falta de carinho. O homem sente falta de frequência sexual. Mas no final do dia a gente vê que quando a gente fala do exercício da sexualidade é onde o casal realmente ele começa, depois de tanto tempo, a se perder. É muito legal, eu faço parte, tá, pessoal? Deixa eu contar. A Cris, eu conheci a Cris também nesses nossos estudos da sexualidade, eu adorei o projeto da Love Plan.
E eu acabei incorporando também, então eu também participo da imersão. E é muito legal, porque eu acho que o que falta mesmo para os casais, ou eu acho que o que a gente consegue oferecer é esse respiro de poder fazer uma reflexão. Você sabe que tem uma pesquisa da Universidade do Paraná que fala sobre, que foi investigando um pouco a questão da intimidade. A intimidade nos relacionamentos, ela tem muita relação com a comunicação. Pode ser uma comunicação verbal ou não verbal. Não necessariamente eu preciso conversar verbalmente, mas eu posso ter uma comunicação não verbal com meu parceiro de muito entendimento. Mas ok, a comunicação ela é muito importante, essa coisa de eu poder vulnerabilizar, eu poder confiar em você, eu poder partilhar bons momentos, eu poder partilhar com você problemas, né? Isso tudo faz parte da intimidade da comunicação. Essa pesquisa da Universidade do Paraná, então ela perguntou para os casais, como é que vocês meio que falam, o que vocês falam nos seus relacionamentos, durante a semana, durante, né, o cotidiano de vocês. Olha só os dados, 25% da conversa dos casais é sobre filhos, 18% sobre o trabalho, 14% sobre o dinheiro, 1,7% sobre sexo. Agora, você imagina você viver um cotidiano onde são só esses assuntos. Coisa mais broxante do planeta Terra. E aí conversar sobre coisas gostosas, ver um filme, né, falar sobre sexo, falar sobre atração, diversão, narrar histórias. Gente... Mas a desconstrução é exatamente em cima disso, né? A gente trazer a rotina como um aliado desse ganho na intimidade. Essa desconstrução, ela precisa ser feita porque, na verdade, o problema não está na rotina, mas o que a gente deixa de fazer para o nosso relacionamento em comum, né, o parceiro, para ir construindo essa intimidade. Porque a intimidade, sim, nessa construção, você pode... Para mim, é a forma da gente ganhar proximidade sexual também, é nessa construção da intimidade. Eu também acho. E a Cris falou uma coisa importante, né? Quer dizer, não é a rotina o problema. A rotina organiza a nossa vida. Isso. A rotina é importante, ela é boa, inclusive, ela pode ser muito boa. Mas é a maneira como a gente constrói a intimidade no casamento atual. Nessa pesquisa ainda, olha que interessante, 76% disseram que o outro sabe o que a pessoa estava pensando. E 86% disseram que sabem o que o outro está pensando. Eu vou dizer para vocês, este é o grande engano dos relacionamentos. Eu achar que eu sei o que o outro está pensando. Então, claro, depois de muito tempo, casamentos longevos, óbvio que você já... né, acontece uma coisa, você já olha para o outro saca. Principalmente a partir das relações sociais. Mas saber, na questão da sexualidade especificamente, eu vou dizer para você com experiência de consultório, de estudo, de pesquisa. A maior parte das pessoas não sabe o que o parceiro está pensando sobre sexo. E tem vou trazer Esther Perel de novo, uma frasezinha dela que diz assim, o seguinte: enquanto os casais se acomodam no conforto do amor, eles esquecem que fogo precisa de oxigênio. Então, isso é muito, para mim, é bem sintomático, né? Então, como é que a gente oxigena essa relação? Isso. Como é que a gente cria esse espaço? Da mesma forma que a gente entende e que a gente, ao longo do relacionamento, a gente vai aprendendo que o amor é uma construção, a mesma coisa deveria acontecer com o desejo, porque o desejo, não dá pra gente ter um pensamento mágico de que que a gente vai continuar desejando essa pessoa da mesma forma que acontecia na época da paixão. Quando a gente tem uma crença de que a gente deseja o que a gente não tem e que o desejo é involuntário. E, na verdade, quando a gente está num relacionamento mais longo, esse desejo ele precisa ser provocado. Não dá para ser mágico. Então, esse investimento nesse campo erótico, ele também precisa acontecer da mesma forma que a gente investe no amor. É o que a Ana já falou algumas vezes pra gente aqui, desse mito do sexo espontâneo, né? Isso, do desejo espontâneo. Do desejo espontâneo, de que ele aparece, ele precisa aparecer se a gente quiser construir esse desejo alguma coisa falsa e menos boa, né? Nossa, o pessoal reclama tanto disso. Tem que fazer exercício sexual, tem que marcar dia. Tem, minha filha, não tem problema nenhum. Você marca tudo, cabeleireiro, marca bolo, marca de visitar as amigas, marca almoço, marca fazer a unha, marca trabalhar, marca horário para tudo, massagem. Por que não pode marcar um horário para o sexo? Marcar no sentido assim de, eu vou reservar este momento e a gente já se planeja. A gente já fez essa brincadeira aqui, né? Que a gente já se planeja. Na segunda você ficou cansada, na quarta você fala, vou tentar, então vou transar na
quarta. Aí você chega na quarta morta, você fala, então no sábado, quando meu filho vai estar com a minha sogra, aí eu transo no sábado. Isso não é marcar, isso é também planejar. Aí quando você fala, você tem que fazer o exercício, nem quero fazer. Tem a semana passada, uma amiga minha falou, Cris, eu tô tão mal no meu casamento com meu marido, a gente está distante. Ela falou, mas eu acho um saco também, porque agora, pra gente fazer alguma coisa, tem que ter um artifício, ou é um filminho, ou é um vibrador, ou eu tenho que ter alguma coisa. Eu falei, amiga, não é saco, essa é a real, é a vida como ela é. E eu vou dizer, cara, a vida não é justa. Eu vivo falando essa frase, né? A vida não é justa, porque muitas vezes eu vejo, por exemplo, no relacionamento, no começo do relacionamento, como a Cris falou, na paixão, é muita dopamina envolvida, é muito desejo, você nunca faz tanto sexo em todos os lugares o tempo todo. Isso faz parte do processo do apaixonamento neurobiológico, químico e tudo. E psicológico também, né? De simbiose, de entrega total. Meu desejo é o seu desejo, e assim, meu corpo é seu corpo, e começa aquela história toda. E é muito gostoso. Meio doença, mas é bom. Você não precisa ficar planejando o sexo. O desejo espontâneo ele vem muito, muito fortemente. Ao longo do processo do amor e do apego, então primeiro a gente sente desejo, atração. Depois a gente sente afeto. Depois a gente sente apego, a gente se apega, é por isso que a gente se casa, né? A gente se casa porque a gente se apegou àquela pessoa. Ou as pessoas que estudam evolução acreditam que essa tríade, né, do desejo, amor e apego serviu para o ser humano, para a raça humana poder copular, engravidar e dar conta de um processo de cuidado do bebê. Porque é muito diferente o apego nos animais. Então, se você pensar nos mamíferos, são pouquíssimas as espécies de mamíferos que têm apego. Eles têm o quê? Eles copulam para poder procriar, ficam por um período juntos até esse filhote poder sair voando, sair nadando, enfim, sair por aí. E os casais, né, e o par, o macho e a fêmea, se separam. Não tem apego. Algumas espécies vão demonstrar algum tipo de apego, como alguns tipos de macaco, pinguins. Então parece que tem um tipo de apego em algumas espécies mamíferas, mas a maior parte não tem apego. E aí esses teóricos dizem, como a gente fica 9 meses gestando e depois ainda precisa de um período, né, que esse serzinho é muito dependente, então acredita-se que o desenvolvimento do apego e do afeto se deu por causa disso. Especificamente por como que a gente cuida dos bebês humanos. E aí a gente acaba desenvolvendo o apego que faz isso se transforma em casamento. Quando os dois diminuem um pouco o desejo, né, ao longo da relação, e vão se adaptando, tá tudo bem. O problema é quando um começa a decrescer o desejo espontâneo e o outro não. E isso é uma sacanagem. Porque fica aquele parceiro que estava transando com a sua parceria 3 vezes, 4 vezes na semana, e depois do casamento, chega, sei lá, depois de 3, 4 anos, está fazendo sexo 1 vez por mês. Para algumas pessoas, 1 vez por mês está super ok. Para aquele que ainda tem muito desejo físico pelo parceiro, isso pode ser muito doloroso, né? E é bem injusto no sentido de que, pô, sacanagem. Eu tô do seu lado, agora que a gente mora junto, pode transar todo dia. Você vem com esse negócio de transar 1 vez por mês? Não, tem a dó. Isso é um pouco do que a gente vai conversar aqui nesse episódio de hoje, né, Ana? Muito assunto. Vamos ouvir o primeiro caso Vamos e discutir em cima da história da Tânia, de 37 anos, empresária de São Paulo. Manda casos. A gente nunca foi de transar muito, nem no começo do namoro. Logo no comecinho do relacionamento, nosso normal era transar 1, 2 vezes por mês, e ficamos assim por muitos anos. Mesmo sem tanta frequência, o sexo era bom. Mas quando a minha mãe faleceu, 1, 2 vezes por mês virou 1 vez a cada 2 meses. E nunca conseguimos sair disso. Eu falava em marcar um dia fixo para a gente se obrigar a transar, mas ele nunca quis, porque achava que ia ficar automático. Mas a verdade é que a gente ficou bem preguiçoso para o sexo. Estamos há 6 meses sem transar. Não falamos disso abertamente, é um elefante na sala.
Já me senti a mulher mais sortuda do mundo por ter o marido e a relação que eu tenho, mas a gente se descuidou. Acho que estamos resolvendo nossas questões e perto de voltar a transar de novo. E esse momento será crucial para mim. Preciso entender se viramos apenas amigos ou se ainda podemos seguir casados. Sexoterapia. Metade da população de casados está segurando na mão dela e dizendo: ai! É o que eu gostaria de saber. Pois é, eu acho que aí tem, tem essa dicotomia mesmo, né? Da intimidade, né? E do quanto que essa intimidade que é positiva e que vai nos ajudar, inclusive, a verbalizar questões sexuais e deixar a gente com uma qualidade melhor, ela também pode abafar o desejo. Então, a mesma intimidade que pode me fazer ficar confiante, gostar do outro, e para alguns casais vai ser aquela que vai favorecer um sexo de qualidade, eu poder revelar os meus desejos e tal, para outros casais vai virar como um abafamento mesmo do relacionamento, né? Quando o desejo sexual, ele pode vir acompanhado de sentimentos que constrangem o amor. Então, assim, como é que eu vou dizer para essa pessoa que eu gosto tanto, que eu sou íntima, que a gente tem um casamento super legal, que eu tô a fim de, sei lá, de fazer uma coisa que eu acho que ele não vai aprovar, ou ela não vai aprovar, que eu vou ficar com vergonha. Quer dizer, como é que eu digo para minha parceira de amor, de afeto, de intimidade, que eu gosto de, sei lá, enfim, de ser asfixiada, ou o homem vai dizer que gosta de ser penetrado, ou que gosta de usar na relação sexual uma calcinha fio dental vermelha, sabe? Como é que diz isso? Quer dizer, isso constrange o amor. Então, a mesma intimidade que me favorece dizer isso em alguns casais, e eles vão manter esse erotismo no casamento, para outros, por questões de personalidade, por questão de não ter treinado a comunicação sexual, inclusive, e dependendo de como você aprende pela sua educação, isso é um horror, isso não é normal, a minha parceira não vai entender, ela vai achar que eu não amo ela. Então, é a partir dessas crenças que isso vai virar e vai abafar o desejo na relação. A gente está enxergando um recorte só, né? Então não dá, assim, eu acho bem... pode ser muito mais profundo, pensando até na nossa construção sociocultural, religiosa, o que cada um traz para dentro desse relacionamento, como cada um enxerga a sexualidade. De uma forma geral, as mulheres têm a tendência de não darem o valor à sexualidade com o mesmo peso que os homens trazem para dentro da relação. Então, eu acho que essa falta de treino também nesse investimento do campo do erótico, que a gente não aprendeu, né? Eu não tive uma mãe que falou comigo, olha, filha, isso é importante. A gente não tem isso, né? Então, eu acho que muitas vezes vai se perdendo as questões em função de uma certa passividade em relação a isso, achando que isso vai acontecer naturalmente. Como acontece, eu acho que na maioria das relações. E não priorizando também isso, Exato. né? Eu acho que, assim, às vezes você pode achar que é importante, mas na lista de prioridades da mulher, o sexo aparece muito mais embaixo do que na lista de prioridades do homem, né? Eu tenho uma experiência com a Sophie. A Sophie é a minha empresa que fabrica cosméticos sensuais. Então, ela é uma empresa tipicamente que acolhe mulheres, porque quem busca os produtos, em sua maioria, são mulheres. 70% do consumo de produto erótico hoje no Brasil são mulheres. E elas vêm em busca de apimentar essa relação, que elas nem sabem o que... Às vezes eu falo assim, não é o produto que vai sanar esse buraco que já foi criado na relação. E porque elas não sabem nem como se fala, resgatar a própria intimidade. Falta muito do autoconhecimento. Existe ainda uma terceirização do próprio prazer, né? Esperando que o outro adivinhe o que ela quer. E isso não é só no campo sexual, mas afetivo mesmo, porque como tem esse imaginário romântico em relação ao relacionamento, a parte sexual também ainda para a mulher está muito ligado a esse imaginário romântico. Então, assim, eu imagino primeiro criar um clima todo para então eu estar pronta para o quatro paredes. Eu acho que isso
vem mudando, né? Acho que a nova geração de mulheres está muito Sim. mais atenta para essa questão do desejo sexual e do próprio prazer, o ser desejante que a gente fala, o ser transante, né? Mas ainda a gente vê esse resquício, né? Dessa sexualidade não ser tão importante fisicamente. Os homens dão importância física ao sexo, dão uma importância física e emocional também, e conexão. É muito importante a gente valorizar também o aspecto físico do sexo, do que isso me traz de prazer, né? Que é aquela brincadeira da hashtag por que não? Quer dizer, por que eu não vou dar uma transadinha na segunda-feira de manhã, gente? Por que não, né? Se você pensar que a relação sexual dura de 7 a 10 minutos, para algumas pessoas mais, para algumas pessoas menos, com muita preliminar, com uma noite incrível, 30 minutos, um cara com muito controle ejaculatório, 20 minutos. Mas assim, por que não? Por que eu não posso, né? Segunda-feira, antes de ir para o trabalho, dar uma gozadinha feliz e sair trabalhar feliz, cheia de dopamina. Então, essa valorização desse sexo por prazer e do bem-estar que ele traz, os homens têm muito claro, porque isso também é um histórico cultural. Agora, também é importante a gente dizer que as pesquisas vêm demonstrando que as pessoas casadas são as mais satisfeitas sexualmente. Tá, meu bem? É mesmo? Então a gente está colocando ali a gente está trazendo a dificuldade, essa dificuldade da gente manter o erotismo para relações, principalmente de relações de média e longa duração, mas os estudos apontam que as pessoas casadas fazem mais sexo do que os solteiros. Mas a gente está falando de frequência ou de qualidade? A gente está falando de sexual? frequência, a gente está falando de frequência e de satisfação sexual. Então tem são duas categorias diferentes, a frequência e a satisfação. Então, por exemplo, na pesquisa que a Viacom fez sobre comportamento sexual, 80% dos pesquisados que eram casados classificaram como boa vida sexual contra 60% dos solteiros. Então, os solteiros estão dizendo que não estão tão satisfeitos quanto os casados estão. Tem outras pesquisas que vão falar sobre essa questão do quanto que os casados fazem mais sexo e por que moram juntos. Ou seja, de novo, a questão da intimidade. Se, por um lado, coabitar pode trazer uma série de questões negativas para o mistério, né, para o novo, para aquela coisa da etiqueta sexual do casal, né, para o novo, para a sedução. Por outro lado, o fato de eu morar com alguém me ajuda a fazer sexo. Eu acredito muito que a forma para a gente driblar mesmo essa mesmice, essa intimidade, vamos dizer assim, ruim, destrutiva, né? A gente lançar a mão do universo erótico, que a gente acessa através das fantasias, através da imaginação. A forma como a gente vai acessar isso é muito particular, porque até vocês já trataram aqui, falaram um pouquinho de fantasia e tal, e a gente não sabe exatamente como isso se forma, mas cada um vai fazendo a sua associação daquilo que mexe. Então, esse autoconhecimento do que eu gosto, do que me excita é muito importante e como que eu também percebo o outro na minha relação dentro desse campo da fantasia, né? Então, a fantasia é uma das coisas. A gente lembrar que nós somos seres sinestésicos, sensoriais. Então, assim, o prazer não está só na genitalidade. E o que acontece é que quando a gente está num casamento, é tudo muito aquela coisa que acaba ficando, eu subo assim, eu viro desse lado, não sei o que, ai, gozei. Automático, né? Então, já sei como é que funciona, já vamos naquele caminho mais rápido, mais fácil. Olha só, eu vi uma pesquisa com 105 casais no segundo, no terceiro e no 14º ano de casamento. E eles perceberam o seguinte, que comportamentos interpessoais positivos dos maridos, eram casamentos heterossexuais, tá? Comportamentos interpessoais positivos dos maridos dirigidos às esposas transformavam isso numa quantidade maior de sexo. Agora, comportamentos gentis em relação da esposa para o marido transformavam também a satisfação sexual masculina. O que significa que, se os homens forem gentis, sabe aquela piada que a gente fala, se lavar a louça, ir no supermercado e tudo, né? A gentileza, ela favorece
que o outro fique de alguma maneira mais disponível para o sexo. Exato. E não só o sexo espontâneo, né? E agora, a gentileza feminina faz com que os homens fiquem mais conectados sexualmente e mais satisfeitos. E eu também vi umas pesquisas interessantes sobre frequência sexual e felicidade. E o que eles descobriram? Que casais que fazem sexo uma vez por semana, ao menos, se sentem mais satisfeitos sexualmente do que aqueles que não fazem uma vez por semana. Casais Como que... assim? Mas isso é óbvio. Casais que... Mas Não? espera. Não, primeiro a gente está falando da... Não, mas é porque tem uma questão da frequência. Então, fazer mais uma vez por semana, ao menos, se sentem mais felizes, bem-estar e felicidade do que aqueles que não fazem uma vez por semana. Fazem menos, né? Fazem uma vez a cada 2, uma vez a cada 3. Felicidade com a vida, assim. No mais felizes. entanto, fazer mais de uma vez por semana não altera o grau de felicidade. Ai, pronto. Olha que Fala isso pro meu interessante. marido. Tem uma pesquisa muito... Olha que interessante, tem uma pesquisa muito louca que eles fizeram o quê? Eles pegaram um grupo controle, né? Então, eles pegaram 2 grupos de pesquisados, os casais que faziam... Todo mundo fazia sexo, tinha que fazer sexo uma vez por semana e iam medindo escalas de felicidade, que a gente tem uma série de escalas, né? E aí, eles pegaram um grupo e falaram, olha, vocês vão transar... Vocês continuam uma vez por semana, tá, galera? Vocês aqui vão transar 3 a 4 vezes por semana. E eles mediram de novo, com os mesmos inventários, o grau de felicidade. Deu na mesma. O que não significa, ouvinte, alô ouvinte, que fazer sexo mais de uma vez por semana vai te trazer muitos benefícios. Você vai gozar mais de uma vez por semana, se Deus quiser, né? Dopamina vai estar ali presente, autoestima, a pele vai ficar melhor. Mas o que a gente sabe é que uma vez por semana pode te garantir uma alegria, uma felicidade na sua vida mais estável. O que vai ter de pessoas mandando para parceria? Escuta esse episódio para parar de me encher o saco, não tá no gibi. Agora, para a gente concluir o caso da Tânia aqui, casais como esses que têm essa sensação de já terem virado irmãos, em que a frequência sexual e a qualidade do sexo é um problema. A solução, quando a gente chega a esse ponto, já 6 meses sem transar, nunca transaram muito, já estão acomodados e tal, a notícia... É boa? É ruim? Pode ser boa? Tem solução para isso? Olha, eu acho assim, vai depender muito do porquê que eles chegaram aí. Às vezes, os dois ficam querendo se aproximar, isso é muito comum acontecer. E o tema sexo virou um tabu tão grande que eu sempre fico na fantasia do que o outro vai achar. Então, eu tenho vontade de abraçar, mas eles estão sem se abraçar eroticamente faz tanto tempo, eu tenho medo de ser recusado. Eu acho que não gosta mais de mim. Então, esse eu acho vai fazendo com que os casais se afastem e esses casais podem sim recuperar. Desde que comecem a conversar, né, de maneira muito aberta, que se proponham também a investir nisso. Eu trabalho com isso e já vi muitos casais recuperarem a sua boa forma e seu erotismo. Principalmente aqueles que têm uma certa química no início, sabe? E que essa atividade sexual não foi mascarada pela paixão. Então, por exemplo, eu estou num relacionamento meio apaixonado, mas o beijo não rola muito, é meio esquisito, não sei, tem um negócio, ou eu inicio esse relacionamento porque o outro é muito legal. Eu gosto de você. Mas o sexo nunca foi aquela coisa. Se eu não ficar mantendo e tentar melhorar a qualidade dessa relação, e dá para fazer, eu não preciso ter uma química incrível para ter um bom sexo. Uma química incrível ajuda a ter um bom sexo, mas também não é prerrogativa. Porque eu posso ter uma química boa, um puta de um tesão, mas a relação não ser boa porque um não está preocupado com o outro, porque um é mais narcisista, porque não encaixa alguma coisa, né? Mas quando não tem esta química desde o início, aí você junta isso com um relacionamento de média a longa duração, com tudo que a gente falou, papagaio, cachorro e roupa para passar, a tendência é que, de fato, fique muito abafado. Resta saber se o casal quer investir nisso, né? Sexoterapia volta já. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts.
Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Vamos continuar nossa conversa com a segunda história, que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui, sobre diálogo e investimento. Manda casos. Essa é a história da Thalia, 22 anos, auxiliar de cozinha de São Paulo. Estávamos juntos há 5 anos, quando houve uma reviravolta no nosso relacionamento. Meu marido foi baleado durante uma discussão no trânsito e perdeu o movimento das pernas aos 23 anos. E como não recebemos nenhum tipo de informação sobre como manter nossa vida sexual, fizemos de conta que o problema não existia. Depois de um tempo, voltamos a falar de sexo aos poucos. Primeiro, fomos procurar na internet como era a vida sexual dos cadeirantes. Depois, consultamos um médico. E descobrimos que voltar a transar era totalmente possível. 1 ano depois do acidente, finalmente transamos pela primeira vez. Foi ele quem tomou a iniciativa. E para mim foi muito bom. Estamos sempre descobrindo novas formas e lugares para serem tocados. Sexoterapia. O que eu queria saber é o seguinte, no caso deles, eles conseguiram. Era possível, o cara ainda tinha ereção, eles conseguiram resgatar o ato sexual mesmo, né? Mas e se não desse, né? O que fazer para esses casais que, de repente, ficam incapazes de manter uma relação sexual? Então, eu acho que os desfechos são dos mais variados. Você tem desfechos de casais, e não só por esses problemas. Vamos colocar também aqueles casais que o erotismo se perdeu, não estão conseguindo fazer sexo, que bloqueou, que, sei lá, perdi o tesão mesmo. Tem até aquele pessoal que o parceiro, por exemplo, muda o corpo muito e que perde o tesão. Sim. A atração sexual vai embora. Por mais que a gente não ache isso politicamente correto, você fala, não, mas tem tanto tempo. Tá, mas o componente físico também é um componente importante e às vezes acontece isso. A gente pode até achar uma sacanagem, mas acontece. Sim. Então, assim, eu já vi vários desfechos. Desde o pessoal que, não, então tá, a gente decide manter o relacionamento pela convivência que a gente tem, pela história que a gente tem, por essa amizade, por essa intimidade, e vamos fazer sexo fora. Às vezes isso é colocado de maneira clara pelo casal, às vezes isso fica implícito, né? Ou tem casais que decidem, de alguma maneira, se separarem. Quando envolve uma questão problemática dessa, como uma doença, como um problema físico, é mais difícil. Porque você vai ser essa pessoa que vai abandonar Exatamente, seu parceiro? Olha, eu não quero, tá? Meio, né? Para mim, o Doenças sexo graves, é super importante. Agora você não pode mais, agora, eu vou procurar outra pessoa. É uma sacanagem, é uma grande sacanagem. Quer dizer, isso mostra, né, que o projeto do casamento, o projeto comum de manter a relação, não estava na prioridade dessa pessoa. A gente tem falado muito da Esther Perel, citamos muito ela aqui. A Esther Perel é uma terapeuta sexual muito conhecida, ela é belga, né? E ela fala muito, estuda muito o sexo dentro do casamento, né? E ontem eu, estudando aqui para o podcast, ouvi uma coisa bem interessante que ela fala, que é assim, quando você precisa do outro, o desejo se retrai muitas vezes, assim, é uma relação meio maternal, de você precisar cuidar, de você ter, que acaba com o desejo, que o desejo não é você precisar, é você querer, né? E fico pensando que em situações de casais muito desiguais nessa situação, de um precisar do outro, talvez... E o outro está querendo a coisa do desejo, né? Isso pode ser muito complicado. E olha, e as pessoas vivem mesmo momentos de muito embate. Eu acho que tem que ter um pouco de calma, tem que tentar, eu acho que tem que conversar sobre o assunto, eu acho que tem que ser claro. O problema é que as pessoas às vezes não são claras. Eu não sei se eu contei, acho que aqui já uma vez, que às vezes o sexo pode ser expressão de amor, né? Então, para aquele indivíduo que o sexo, ele não é só a questão do prazer físico, mas ele é também uma expressão de amor, fica mais difícil quando o sexo começa a faltar, né? Porque nem todo mundo expressa o amor só nesse tipo de maternagem, no cuidado. Tem gente que expressa o amor através do sexo também. Então você veja, são muitas variáveis. Que tem a ver até com a que a gente fala na Love Plan sobre as linguagens de amor, né? Que é a linguagem emocional do casal, a forma como cada um aprende o amor.
não necessariamente é o mesmo, né? Então eu posso ter aprendido amor de uma forma, eu me satisfaço através de serviço, através do toque, meu marido de repente através de tempo de qualidade. E quando a gente não entende essa linguagem, também você vai criando um buraco dentro da relação. Agora, saber o que te motiva a fazer sexo, o que te deixa motivada, aberto a fazer sexo, é o mais importante de tudo. Quer dizer, o que o meu parceiro faz que me deixa motivado? É um cenário? É jantar fora e beber um vinho? É encoxar? Eu concordo que é importante falar, mas muitas vezes eu tenho essa sensação de que conversar ostensivamente ou tão claramente sobre o tema perde um pouco do mistério ou do jogo da conquista, que é bom quando é um pouco subentendido. Não, eu sou muito romântica e por isso... eu sou muito romântica. São duas coisas. Acho que deixar na expectativa, como a Ana trouxe no comecinho, né? De muitas vezes você acha que já fez a leitura, né, do ser que está do seu lado e às vezes você até cobra essa pessoa pela sua expectativa. Sim. É muito ruim. Sim. Então, eu acho que o diálogo sempre é o melhor lubrificante na relação. Mas eu acho, veja só, uma coisa é eu falar, né, na hora do jantar, vamos falar de sexo. Sim, não rola. Eu quero saber qual é a sua fantasia comigo. Qual é a fantasia que você gostaria que a gente realizasse no sábado, às 2h da tarde? Uma coisa, outra coisa é você pegar um filme que fale do assunto e você falar, nossa, olha só, isso aqui, isso aqui. Outra coisa é você pegar um filme erótico, colocar, aquilo lá me interessa. Sim. Então você não precisa falar do tema deste jeito tão burocrático. Exato. Você pode ler um livro e falar, nossa, olha o que eu li aqui. Nossa, minha amiga me contou. Gente, a minha amiga me contou é ótimo. Você não sabe o que a minha amiga me contou que o marido dela fez, entendeu? Sabe? Aí o outro fala, e aí, gente, muita atenção, porque isso acontece com frequência também. Eu tenho ódio, que é assim, a pessoa vem com meu amigo me contou, ou a história, vem com uma história que tá abrindo caminho para discussão. Querendo passar aquela dica. Aí outro fala assim, ela é louca. Pronto. Ai, pelo amor de Deus. Ou, pra que isso? Gente maluca. Ai, que puta. Sabe? Aí a pessoa vai lá e acaba com a possibilidade de qualquer comunicação. Exato. Acaba. Então não tem coisa mais broxante do que você... Mesmo que aquilo te incomode... Vale a pena você... Sério? Ai, me conta mais. Vale a pena, gente. Por mais que incomode. Será que incomodou? Não tem problema. Dá trela. Porque dessa trela pode aparecer uma coisa muito legal. Você pode usar o gancho da nossa história número 3 aqui, que é da Clara, jornalista de 35 anos de São Paulo. Manda casos. A gente está junto há 11 anos, 8 anos e meio de casados. O sexo sempre foi bom. Nunca fomos de transar em quantidade, mas sempre deu certo. Manter o tesão e a atração no relacionamento, por sinal, sempre foi uma prioridade pra gente. Há uns 2 anos, começamos a ficar mais próximos de uma turma de amigos bem liberais. A gente começou a frequentar várias festas nas quais todo mundo se pegava. Isso tudo nos fez questionar o nosso modelo de casamento. Até que um dia, resolvemos entrar no esquema das surubas. Foi tudo conversado, estabelecemos nossos limites, os dois estavam afim. Fizemos uma homenagem pela primeira vez e depois começamos a sair direto com outras pessoas. Nem tudo foram flores, mas essa mexida aumentou muito o tesão entre a gente. A frequência melhorou e as transas estão bem mais legais, mais quentes. Se antes o sexo era bom, hoje tá melhor. Sexoterapia. Então, olha, eu tenho uma amiga, a Clara, que foi lá com o marido dela, né? Numa casa de suruba, pode começar assim a Pode história, começar né? assim. E aí eles acharam mais interessante, né? Aí, né? Sério. E aí, assim, gente, o fato de abrir a comunicação para essas experiências, eu acho que é muito legal. Não precisa fazer a experiência. Você sabe que às vezes só falar já ajuda bem, viu? Já ajuda muito. E você sabe que é verdade que eu tenho mesmo uma amiga. E aí eles estão no momento de tentar resgatar o casamento e o tesão, né? Eles, enfim, depois de muito... Um casal que se conversa muito.
e que decidiram que iam continuar o casamento e que iam tentar resgatar o erotismo. Uma das coisas que eles estão cogitando é procurar outros parceiros, assim, fazer uma homenagem numa casa de swing. E eu tô achando muito interessante observar isso à distância, porque não é um caminho rápido, né, de ser tratado, assim, Não, porque é eu acho que complexo tem, demais, né? muito. Eu, por exemplo, não tenho maturidade para isso, nem meu marido. E eu acho importante reconhecer isso. Isso. Mas eu passei uma semana falando sobre fantasias, fetiches e tal, e eu falei, poxa, eu nunca perguntei pro meu marido qual que era a fantasia dele, nem ele sabe a minha. E uma noite eu falei, qual que é a tua fantasia? Aí ele trouxe 2 mulheres na cama, tal. Eu falei, É tá a bom. básica do básico. Se eu tiver na brincadeira, se eu for uma delas, vamos brincar. E foi incrível porque, apesar de todo esse tempo, de 30 anos, quando eu falei para ele, não, eu quero saber. Ele virou para mim e falou assim, que pergunta esquisita, Cris. Então, olha só, a gente falando de intimidade, de tempo, né? Nós temos uma conexão sexual assim forte, e ainda assim a gente não está preparado para tudo. Eu falei, tá bom, como que é essa pessoa? E a gente começou a construir ali. No começo muito desajeitado, muito assim esquisito mesmo. Eu desconfortável e ele também, mas a gente foi construindo uma historinha. Foi a primeira vez na minha vida que eu tive um orgasmo sem penetração e sem toque, só com a história que a gente construiu. Olha só, atenção pessoal. É incrível quando a gente se permite, onde que a gente pode chegar, né? Então, quer dizer, isso tudo só no campo da imaginação. Da imaginação. E essa percepção do outro, né? Quando você está num relacionamento, até onde o outro pode ir. Por isso que eu falo, a gente precisa ir brincando, como a Ana falou, vamos sentindo, né? Até onde cada um vai. Isso é muito importante. Agora é curioso, né? Que tem algumas pessoas que têm muita vergonha, não conseguem fazer isso, né? Porque você olhar no olho do outro e construir essa coisa mais lúdica, porque a gente vai se embotando emocionalmente, o adulto. É uma pena como a gente se embota. A criança não, a criança vai, ela fantasia, ela brinca. Aí você começa a se embotar e começa a ficar com vergonha de fazer esse tipo de jogo. Essa brincadeira, dizer, não, imagina tal, aí o outro vai. Mas o olhar do parceiro e da parceira precisa acolher. Exato. Esse é o problema. Se você fizer aquela cara de, ai, que é isso? Ai, nossa, que absurdo. Acabou. Esquece, você não vai conseguir construir essa narrativa diferente. Você não vai conseguir, você precisa considerar, é o desejo do outro. O desejo do outro é legítimo, é da autonomia dele, ele é anterior ao seu. Agora, Ana, a Cris falou uma coisa interessante, que é assim, ela ficou ali, já foi super produtivo, super legal terem dividido isso, porque mesmo no campo da fantasia já foi um ganho no relacionamento. E aí me vem essa dúvida, né? O quanto que, às vezes parece uma solução, longe de ser fácil, mas uma solução certeira, né? Que se o casal conseguir abrir o relacionamento, se o casal conseguir ser mais moderninho, liberal e ir para uma casa de swing, tá aí a solução para o resgate do nosso erotismo e tal. E o que eu escuto muito é justamente o contrário, né? Como isso muitas vezes leva ao fim dos relacionamentos. Sim, eu estou sendo muito conservadora? Não. Eu acho que é aquela história do quanto que a gente pode avançar e vai testando, né? Porque também você vai abrindo Eu sempre falo, eu gosto de ser muito direta, né? Então assim, gente, 4 mãos no meu corpo é melhor que 2. É óbvio, meu corpo vai gostar mais. Se estiver apertando no lugar certo, beijando no lugar certo e mordendo, você vai ser muito mais tesão, você concorda? Então, o problema de você começar a explorar determinados tipos de práticas sexuais e principalmente essas que envolvem terceiras pessoas, né, é justamente este tesão ficar muito registrado como a única solução, ou o único tesão, ou o único combustível para esse relacionamento. E aí você começa a usar só esse combustível. Explorar o erotismo na relação é super importante, muito importante. Dá para a gente fazer de formas muito diversas e dá para fazendo, gente, de pouquinho em pouquinho.
né? Até chegar, talvez, na troca de casais, enfim, acho que né, o céu é o limite, mas as pessoas têm que ir experimentando aos poucos mesmo, e vendo como é que cada um... Se a relação amorosa é importante, ela precisa ser preservada antes de tudo. Ao menor sinal de luz amarela, parem tudo e andem 3 casas atrás. É muito complexo, né? É o Sim. ciúme, é a posse, é o envolvimento que você eventualmente pode ter com uma terceira pessoa, uma quarta, enfim. É a responsabilidade emocional que você tem com o outro também, né? Porque a gente pode ter 2 caminhos, né, Marina, né, Cris? Assim, o caminho do não dá para ter tudo. Então, muitas vezes no relacionamento você vai ter que abrir mão, fazer escolhas. Eu queria ter 1000 experiências, mas o meu parceiro não topa. Existe um limite também para o quanto que eu consigo ou não abrir mão das minhas convicções e do meu corpo e do meu Sim. desejo em prol do outro, né? Existe um limite para isso. Tá? E esse limite a gente nunca sabe, a gente vai testando. Chega uma hora que você pode dizer, chega, para mim não dá mais. E aí você pode resolver se frustrar em nome desse relacionamento, se ele for monogâmico, ou não. Ou você tem o caminho, que é o segundo caminho, de gente, olha, é o seguinte, eu quero viver as experiências sexuais e isso não necessariamente tem a ver com o meu casamento. O meu casamento é feliz e eu estou vivendo aqui. Então, é um outro caminho que se pode ter também. E tomar essas decisões vai depender do próprio casamento, dos 2 envolvidos, do ciclo de vida que você está, né? Então, e que são discussões que a gente já teve, inclusive, no episódio de monogamia, né? Sim, e também nesse episódio, se não me engano, você comentou como é mais comum em casais mais maduros procurar soluções menos convencionais para esse resgate do desejo, né, Ana? Que são os casais mais maduros que vão para os cruzeiros de experiências de troca de casal, Que vem etc. pra Love Plan. Que vai para que Love vem para Love Plan. Enfim, Eu acho que tem... é assim, tá bom, aceitamos, nós vamos ficar casados. Já está feito. Só que a temos gente que se fazer ama, isso daqui. vamos- Então temos mais que uns 40 anos pela frente, puxa vida. Vamos dar uma sacudida. Como vamos sobreviver dentro disso felizes, né? É. E aí a gente vai buscando soluções. Eu acho que já tem uns casais mais jovens também que estão começando também a trazer outras questões. Eu acho que o erotismo... É curioso isso, né? Hoje, para você ter prazer sexual é uma prerrogativa muito forte para se manter em relacionamento de compromisso com as pessoas. Antigamente não era, né? Hoje, meu parceiro tem que me satisfazer, ou a gente tem que se satisfazer sexualmente, né? Então, hoje, essa discussão do erotismo está muito mais presente. Eu sinto, por exemplo, que casais mais jovens me procuram no consultório. Eu já tive casais que nem casados eram, que sentiram um decréscimo no desejo e já foram em busca de ver o que estava acontecendo, sabe? Preocupados mesmo nessa manutenção. Porque embora muitos casais possam viver sem sexo e pessoas podem viver sem sexo numa boa, estou falando numa boa mesmo, você tem o caso dos assexuais, você tem casais que está tudo bem, para mim não é uma prioridade, ainda assim o sexo ele entra como um dos componentes para a satisfação conjugal em geral. Estou falando da satisfação conjugal. Quando você vai fazer esse tipo de pesquisa e perguntar... Por exemplo, eu vi uma pesquisa com casais longevos mesmo, gente de 30, 40 anos de relacionamento. Tá? E eles disseram que, sobre a satisfação conjugal, alguns componentes importantes: amor, respeito, amizade e companheirismo, tolerância e paciência, confiança e honestidade, compreensão, intimidade, liberdade, sexo e perdão. Então, veja que mesmo que o sexo ele sempre entra também como um componente importante, né, da satisfação conjugal e da liberdade de modo geral. Agora, para terminar a nossa sessão de casos de hoje, eu queria uma dica de cada uma de vocês de como resgatar o desejo num casamento de muito tempo. Vai Uma lá, dica Cris. prática, uma dica Dica prática, Cris. Uma dica- efetiva. Uma dica prática é realmente a gente estabelecer um dia para que esse casal esteja dedicado para esse relacionamento. Não é um dia para fazer sexo, mas é um dia que eles vão investir nessa relação, que se vier o sexo vai ser a cerejinha do bolo, mas que eles realmente estejam em contato com eles, sem nenhum tipo de
celular, com qualquer intervenção de qualquer outra coisa? Vou dar algumas dicas. Primeiro, se vocês estão muito afastados ou se a relação não está muito boa, seja gentil. Acho que a gentileza vai ajudando também a se reconectar, né? Comece a trazer memórias antigas. Então, você lembra quando a gente viajou para aquele lugar, né? Se você está deitado assim, assistindo um filme, uma série, eu acho que tem um movimento que pode ajudar muito a excitar e que ele pode ser assim, por exemplo, quando você começa a passar muito levemente a mão nos pelos púbicos, os pelos pubianos, eles têm, o bulbo tem muitas terminações nervosas, eles mandam muita mensagem de excitação. Então vai como quem não quer nada, com a mãozinha tá ali, assim, e fica ali no final da barriga, no começo dos pelos pubianos, porque isso pode de fato deixar o corpo bastante excitado com uma mensagem não tão direta na questão sexual, né? Viajar eu acho uma boa, viajar com casais adultos, né? Ou só o casal para retomar alguma coisa. Tem que ativar a memória erótica. Como é que o seu parceiro era desejante para você? Ativa essa memória, né? Eu acho que isso é importante também. Perfeito. Vamos para o clímax. Clímax. Ana, o que a gente aprendeu com tudo isso? Primeiro que casamento é para os fortes. Que desde que metemos amor no casamento e sexo no amor, o prazer e a felicidade viraram ingredientes fundantes das relações. Eu não sei se isso é bom, mas tem sido assim. Que quase todo mundo deseja um parceiro sexualmente interessante, mas nem todo mundo desenvolveu habilidades relacionais e sexuais. É preciso disposição para aprender, ensinar e descobrir. Nós aprendemos que o desejo espontâneo tende a fenecer e o amor e o apego tendem a abafar a criatividade do desejo. Resgate do erotismo, fundamental. Aprendemos também que a intimidade é ingrediente importante para o casamento e o bem-estar, mas que é preciso manter autonomia para não fundir-se ao outro e temer decepções. Aprendemos que preguiça sexual é comum, então se o sexo é prazeroso, adote a hashtag "por que não?". Aprendemos que uma vez por semana garante um certo grau de felicidade. Mas eu vou te dizer, para garantir, faça mais. Aprendemos que a vida nem sempre é justa, paciência, tolerância, comunicação aberta é a chave de tudo. É preciso pensar em sexo e, quanto mais exigências são necessárias, mais neurótico é o amor. Foi bom para você? Cris, qual é a sua dica para deixar o sexo ainda melhor? Eu acho que a gente falou bastante da Esther Perel, então tem um livro chamado Sexo no Cativeiro, como driblar a rotina do casamento. Eu acho que é bem bacana. Então, o outro livro, Em Defesa do Erotismo, da Ana Alexandra Carvalheira. E, obviamente, a Sophie Sensual Feelings, que é uma marca fabricante de cosméticos muito bacana, que pode transformar esse 4 paredes, pode ajudar a ganhar mais intimidade, conexão nessa área. E a Love Plan como uma forma de reflexão para esse relacionamento. E você, Ana? Olha, eu vou indicar um filme que eu amo, bem fofinho, Um Divã para Dois, que é maravilhoso, que mostra um casal de meia idade tentando resgatar a sexualidade e o erotismo, já, né, com um terapeuta sexual, inclusive, com participações maravilhosas de 2 atores fantásticos. Então, Um Divã para Dois. Tem o livro da Regina Navarro Lins também, que é o A Cama na Varanda, também indico como uma boa reflexão sobre como esse erotismo ele pode ser abafado pelo amor, né, e toda essa construção histórica do amor romântico. E tem também, vou indicar uma caixinha que eu uso no consultório, que chama Puxa Conversa sobre Sexo. São 100 perguntas sobre sexo. Normalmente, essas caixinhas vendem perto das caixas das livrarias. Tá? Então tem puxa conversa sobre tudo, inclusive sobre sexo. Algumas perguntas são muito simples, né? Algumas perguntas já vão envolver as questões das fantasias. Eu super gosto. Eu acho que você pode fazer bem brincando com o parceiro, com a parceira, de jeito bem assim, leve. Deixa e quem sabe já aproveita deixa para conversar sobre isso.
Muito bom. Bom, eu já falei aqui, vou falar de novo porque a gente citou muito ela, que é a Esther Perel, que tem um TED bem rapidinho, de 20 minutos, disponível no YouTube, que chama O Segredo do Desejo num Relacionamento Duradouro, ou no relacionamento de longo prazo, tem as duas traduções, em que ela reflete um pouco sobre o desejo e o amor, né? Eu acho super legal. Toda vez que eu escuto, eu pego alguma coisa nova, uma reflexão interessante. E vocês podem conhecer a Esther Perel. É isso, gente? É isso. Terminamos mais um Sexoterapia, num assunto que não acaba nunca, né? mais um pra pouquinho falar. de coisa que a gente aprendeu hoje aqui. E a gente aguarda vocês no próximo Sexoterapia. Obrigada. Obrigada. Até lá. Siga o Universal UOL nas redes sociais e compartilhe com a gente a sua história. Quem sabe o seu dilema não é o próximo a ser tratado por aqui. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Sexoterapia tem apresentação de Marina Bessa e Ana Canosa. Edição de áudio, João Pedro Pinheiro. Reportagem, Fernanda Colaviti. Coordenação, Juliana Carpanês.